Você acha que Jesus se reconheceria nas igrejas de hoje? Na grande maioria, não. Infelizmente, algumas igrejas estão focando nos usos e costumes. Se você tiver a saia muito curta, você não vai entrar no céu. Se cortar o cabelo, não vai entrar no céu. Hoje, tem igrejas que o interesse deles é falar de dinheiro para a pessoa dar dinheiro lá. Hoje nós estamos na era dos coaches. Tem um monte de igrejas que estão trocando a Bíblia pelas mensagens de coaching. Mas Jesus nunca prometeu ninguém para ficar rico. Esses caras se falam como cristãos, mas não são. Eu diria que você tem que pregar o evangelho dentro da igreja hoje, porque tem muitas pessoas que acreditam que são, mas não são. Uma pessoa que acredita que se converter é ficar rico, ou acredita que bênção é ter uma Porsche na garagem, uma pessoa dessa não entendeu. Ela não conheceu a Cristo. Você acha que Jesus se reconheceria nas igrejas de hoje? Na grande maioria, não. Não. É o que eu estou te falando. Se ele viesse, ele ia ser o politicamente incorreto. Infelizmente, Maurício, algumas igrejas estão focando nos usos e costumes. São judeus que ficavam pegando, tem que lavar a mão. Tem igreja que se você tiver a saia muito curta, você não vai entrar no céu. Se cortar o cabelo, não vai entrar no céu. Hoje tem igrejas que o interesse deles é falar de dinheiro para a pessoa dar dinheiro lá. Entendeu? Jesus, ele não veio para pessoas politicamente corretas. Ele veio para aquele que deseja ter um encontro com ele. Então, a nossa grande luta é não permitir que a mentalidade do mundo que nós vivemos entre dentro da igreja e formate a mentalidade. Por exemplo, hoje nós estamos na era dos coachings. Sim. Tem um monte de igrejas que estão trocando a Bíblia pelas mensagens de coaching. Mas Jesus nunca prometeu ninguém para ficar rico. Aí o cara pega o código, vai daqui que você vai... Esses caras se falam como cristãos, mas não são. Inclusive, o pouco de conhecimento que eu tenho, Jesus contestava os líderes religiosos. Ele contestava exatamente pela falsidade, pela hipocrisia. Jesus chamou os caras de sepulcro caiado. Você sabe o que é isso? Não. Sepulcro caiado é um túmulo que eles pintavam de branco por fora, mas por dentro é podre, tá? É morto. Eles diziam, vocês por fora, vocês têm roupa de não de cristão, mas de judeus, e por dentro vocês são malignos. Mas como é que faz, Lamartine? A pessoa que quer demais seu papo, você é pastor, você trabalha com isso, tal, você vive, você vê que você é um cara bem estudado, você fala de geopolítica, você passou por uma situação, mas assim, tem muita gente que quer, talvez, encontrar essa palavra, quer encontrar esse acolhimento que você está falando. Até para se proteger do arrebatamento lá que você falou lá, né? Da tribulação. Como é que o cara faz? Porque ele fala, beleza, eu quero encontrar Deus. Aí ele vai na igreja, aí o pastor, que é o novo líder dele, fala uma série de coisas, esse cara começa a se converter para um lugar meio errado. Como é que sabe o que é certo? Eu diria que você tem que pregar o evangelho dentro da igreja hoje, porque tem muitas pessoas que acreditam que são, mas não são. Uma pessoa que acredita que se converter é ficar rico, ou acredita que bênção é ter uma Porsche na garagem, uma pessoa dessa não entendeu. Ela não conheceu a Cristo. Quem conhece a Cristo, se você quer crescer no cristianismo, você tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar a vida dele. Uhum. Cristo amava os pobres. Cristo amava as pessoas que ninguém amava. Cristo amava. Tem uma parábola que é chamada a parábola do grande banquete, que é uma coisa maravilhosa que Jesus conta. Ele disse que um rei deu uma festa, um banquete, e chamou primeiro os nobres. Os nobres falaram, não posso, eu tenho isso aqui, eu tenho que comprar um campo, eu tenho que uma festa para ir. Não foram. Estes que eram a primeira linha eram os judeus da época. Eles conheciam tudo das escrituras e não aceitaram o Messias quando ele veio. Aí ele vai e manda buscar um segundo tipo, que são as pessoas normais. Aí ele disse, mas vocês peguem esses pela mão e tragam para o banquete. Então, é você, sou eu, são pessoas normais, que não é o outcast, né? Não é aquele que ninguém rejeita, mas também não é o top, que não é a pessoa... Normal, pessoa. Normal. Mas aí ele fala, agora tem um terceiro grupo, que são aqueles que a sociedade odeia. Você vai, pegue-os no colo e arraste-os para dentro. Sabe o que é isso, cara? É Deus falando, literalmente, que aquela pessoa que ninguém quer dentro é a prostituta,
é o travesti, é o cara que está atolado nas drogas, é o bandido. Até para esse, Deus tem solução. Quer dizer, qualquer julgamento que existe hoje de internet, de esse cara é um não sei o quê, um drogado, não sei o quê, Não isso é entendeu. extremamente o oposto. Não entendeu que Jesus veio para eles. Agora, isso não quer dizer que a pessoa precise viver naquela vida, não. Mas ele é um ser humano para quem Deus olha e se compadece. Quer dizer, fazendo um exercício de achismo, animal esse papo, se Jesus viesse para cá, vamos botar aqui agora, Jesus está aqui agora, a gente já... Ele ia na Cracolândia. É, isso que eu queria saber. Ele ia estar no meio da Cracolândia. Ele ia estar lá. Ele não ia estar só no meio dos bambambam, dos caras fazendo network. Sabe? Tem gente, hoje, sabe, o mundo valoriza as pessoas, primeiro, o poder, né? O prazer acima do propósito, o ter acima do ser e o parecer acima da verdade. Quanto você tem na tua conta não vale nada para Deus. A Bíblia diz, o que o homem vale não é por aquilo que ele tem. É aquilo que ele é, né? Aquilo que ele é. É o coração. Deus olha para o coração. Então, eu acredito que existe um aspecto de Deus olhar para o coração do homem e falar, esse camarada, ele tem um desejo de me encontrar, só que sozinho ele não vai conseguir. Então ele cria as circunstâncias para que isso aconteceu na minha vida, porque mesmo eu no meio daquele ódio, eu causava. Todo lugar que eu ia, eu era expulso de colégios, entendeu? As mães dos meus amigos todos diziam, a mulherada sempre junto, né, que tocava maravilhosamente violão, chavecava todo mundo. Os caras queriam estar comigo, só que eu era um cara do mal. Eu gostava de bater nos outros, eu gostava de causar, entendeu? Sim. As mães, de forma natural, podiam até dizer, ó, esse cara não é uma boa companhia para os meus filhos. Mas quando eu me converti, que Jesus mudou minha vida, aí elas pediam para mim, olha, vai lá falar para o meu filho que ele está nas drogas. Muitos dos meus amigos morreram. Morreram de AIDS, morreram de se drogar, de se picar. Isso não aconteceu comigo. Agora, dentro de mim, eu falava, se tem algum Deus, eu queria conhecer. Cara, o que Jesus, hoje aqui, ele diria sobre poder? O que você acha? O poder é aquilo que corrompe, né? O poder é necessário. Mas você sabe que quando Jesus, antes dele começar o ministério dele, logo depois do batismo ele foi para o deserto. E lá ele jejuou 40 dias. E o diabo apareceu para ele. E o diabo, já sabendo o que ele ia fazer, ofereceu algumas coisas. A primeira coisa que ele falou, olha, você está com fome depois de 40 dias sem comer, transforma essa pedra em pão. Você não pode fazer isso? E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Disse, não quero. Aí, depois ele levou Jesus para o pináculo do templo, era um lugar alto, embaixo tinha um precipício, um vale chamado Vale de Cedron. Ele falou, se joga. Duvido que você se jogue. Porque está escrito que aos seus anjos darás ordens para que te sustenham. Você não é o filho de Deus? Então prova. Se Jesus tivesse feito isso, ele estaria se submetendo à sugestão do diabo. Jesus repreendeu e não fez. Aí o diabo mostrou os reinos desse mundo. Ele falou, olha, eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. E Jesus falou, só a Deus adorarás. Ainda hoje, Satanás quer dominar as pessoas pelo prazer, é a fome, os apetites sexuais, é a sexualidade sem compromisso. Você casou, você fez um compromisso com ela. Entendeu? Então, vai ter tentação com outras mulheres bonitas? É óbvio. Mas isso não significa que você deva fazer. O poder é também uma tentação, porque o poder tira a necessidade de depender de Deus. Por que Deus fala, nos ensinorá o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Por que ele não fala, ó, me dá aí 50 milhões de dólares para eu ficar bem pro resto da minha vida? Porque Deus quer que você confie que a tua provisão vem dele no dia a dia. Então, eu vejo assim, o poder, ele não é mal em si, mas ele é uma plataforma
perigosa. Porque muitas pessoas chegam ao poder até com sinceridade, mas depois, para permanecer lá, Sim. se vendem, né? Jesus seria progressista ou conservador? Nenhuma. Nenhuma. Porque dos dois lados você tem coisas erradas. Eu vi um post outro dia assim, Marx sentado com Jesus, e o Marx virou para Jesus e falou assim, você foi o primeiro comunista. E Jesus falou, eu multipliquei os pães e os peixes, e não os pobres. Ou seja, a liberdade para que cada um possa crescer, possa prosperar, isso vem de Deus. Na própria parábola dos talentos, a Bíblia diz, para um ele deu 5, para outro deu 3, para outro deu 1. Agora, para cada um deles, ele esperou que ele administrasse e multiplicasse. Agora, você querer nivelar tudo por baixo, agora, aonde que está o erro da direita? Outro dia me perguntaram, você é a favor de política de cotas? Eu falei, sou. Ué, mas você não é de direita? Eu falei, cara, sabe quem criou a política de cotas? Ele olhou assim, ele falou, quem? Eu falei, foi Deus. Eu falei, como assim? Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus falou para ele, vocês vão nos egípcios e peçam ouro, prata, gado, pelos 430 anos de escravidão que vocês ficaram trabalhando para eles. O que é isso? Isso é uma política Justiça social, de restituição. Sim, sim. Então, durante mais de 200 anos, os negros foram escravizados, eles não têm direito a equilibrar? Quer dizer, Jesus é isentão. Não, Jesus Tá ele dos é dois. a verdade. Ele ajuda os dois. Ele é a verdade. Isentão não, amigão. Isentão é você. Não sou não, eu sou a verdade também. Que não. Ele é a verdade, ou seja, ele criticaria alguns aspectos. A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas. Isso é o quê? Isso é justiça social, isso é cuidar dos pobres. É caridade real, né? É a caridade real. Agora, isso aí, não, então você é esquerdinha. Esquerdinha, caramba. Sim. Entendeu? Eu sou cristão, eu levanto as bandeiras de Cristo. Agora, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Um regime que oprime, que tira a liberdade, pode vir de Jesus? Não pode. Um regime sem Deus, materialismo dialético. Gente, o comunismo, ele é satânico. Você sabe o que é como é que funcionou? O que era a mentalidade de Marx? O que Marx queria, primeiro que ele acreditava demais, né, que tinha que acabar com Deus, ele era contra Deus. Existem livros, textos que ele escreve, né, fazendo blasfêmias contra Deus. Mas o que ele acreditava era, primeiro a gente toma através da força e da revolução. Depois que você estabelece o socialismo, durante 3 anos, você prepara o mundo para o comunismo e para a anarquia, onde não exista mais poder, onde ninguém governe sobre ninguém. Só que na prática o que aconteceu é que depois que veio a Revolução Russa, né, com Lenin, e depois que Lenin morre e vem o Stalin, o que ele fez? Ele começou a matar os próprios comunistas pelo poder. Quando o Khrushchev abriu os relatórios mostrando o número de pessoas, Stalin matou 30 milhões de pessoas. Quando o camarada entrava dentro de uma sala, todo mundo ficava batendo palma e não parava de bater palma, porque o primeiro que parasse de bater palma corria o risco de morrer. É isso que fez. Pol Pot matou 1/4 da população. A revolução do Mao Tse Tung na China, ou seja, não pode vir de Deus. Agora, a direita, que não se importa com os pobres, que não se importa com as viúvas, que não se importa em dar a possibilidade de todos crescerem, também está errado. Quando Cristo for governar esse mundo, ele vai governar com justiça e com juízo. Vai ser um reino de amor, vai ser um reino de prosperidade, mas vai ser um reino onde você não toma do outro. Porque na mentalidade capitalista, eu tomo de você. Para que eu possa ter, você precisa não ter. Então, os extremos são um grande problema. Ou seja, o que eu digo? Um cristão, ele tem que conhecer a Deus. Tem que conhecer o Evangelho, porque o Evangelho vai fazer você prosperar,
Porque, você crê na teologia da prosperidade? Não, isso é um demônio. Mas o camarada, eu gosto muito do Pondé, né? O Pondé, ele é um ateu. A gente vai trazer ele aqui. Ele é um Terceiro ateu. episódio é com o Pondé. Mas ele fala, você tem que ser muito burro para não achar a Bíblia um livro extraordinário. E tem que ser muito ingênuo para não perceber o que o evangelho faz na vida das pessoas. O camarada era um beberrão, ele para de beber, ele para de bater na mulher, começa a trabalhar. Qual a consequência disso? Ele vai começar a viver melhor, vai prosperar, vai ganhar um pouco mais de dinheiro. O objetivo é sempre positivo, né? É positivo. Sim. Olha, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu detesto essa popularização de ódio. Sabe, ódio da direita, ódio da esquerda, isso para mim me faz mal. E eu faz sentido com quem gosta quem lê a Bíblia. E fico mais triste quando a igreja cristã gera o ódio. Sabe qual é o grande problema? Que agora, ao invés da gente dizer o que nós somos, as pessoas falavam, você é crente? Não, então você é bolsonarista. Pelo amor de Deus. Vira tudo. Eu vou ser reduzido. Isso. Você ajudou um morador de rua, você é de esquerda. Então você é de esquerda, é esquerdinha. Você é amigo do gay, você é de esquerda. Você é contra o gay, você é de direita. Vira tudo isso. Ou seja, é isso aí. Ao invés do evangelho nos definir, nós estamos sendo definidos por uma polarização que não faz bem para ninguém. Que é só baseada em poder. Só baseado em poder. Porque o cara chega lá com um monte de promessa e muitas vezes, se tiver oportunidade, vai fazer o que tiver que fazer para permanecer.